fascismo italiano. Governo de Benedito Mussolini, 1922 e 1945. Político italiano, nasce em Dóvia de Pedrápio, filho de um ferreiro socialista e de uma professora primária. É expulso 2 vezes da escola por mau comportamento, mas consegue completar os estudos e se torna professor primário em 1912. Na juventude, envolve-se com movimentos esquerditistas e trabalha como editor de jornais de esquerda, A Luta de Classes e Avante, órgão oficial do Partido Social Italiano, do qual se torna um dos cabeças. Quando a Itália entra na Primeira Guerra Mundial em 1914, Mussolini mostrava-se favorável à decisão, contrariando de liberação do partido, e é por isso que é expulso. Serve-se na guerra um soldado e volta à vida civil com ideias antissociais. O fascismo na Itália foi estabelecido 1 década antes da chegada de Hitler ao poder. Tendo em vista o contexto da Itália na Primeira Guerra e devido ao medo de que esquerdistas tomassem o poder, Mussolini conseguiu chegar ao poder na Itália como primeiro-ministro italiano. A Itália entrou na Primeira Guerra pensando em ganhar colônias e territórios. Não ganhou nada, perdeu 6.000 vidas e o governo ainda ficou devendo aos banqueiros. O resultado final foi a crise devastadora. Conjuntura nacional, situação revolucionária. O povo faminto saqueava armazéns, faziam greves, protestos e etc. O Partido Socialista Italiano, entre 1919 e 1920, foi o principal direção do movimento. O partido era composto por marxistas revolucionários e socialistas reformistas. Por pouco, a revolução só não ocorreu porque havia muitos operários disponibilizados e os reformistas do PCI fizeram acordos com o governo. Surge então o PCI, Partido Comunista da Itália. Marxistas, liderados por Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, rompem o PCI. Preocupada com a burguesia, passa a financiar um minúsculo movimento fascista. Benedito Mussolini, líder dos fascistas, começou a organizar esquadrões conhecidos como Camisas Negras. Atacava os sindicatos, grevistas e até matava os comunistas. Marcha sobre a Roma, 1922. Cerca de 5.000 camisas negras exigiram que o governo parlamentar nomeasse Benedito Mussolini primeiro-ministro. Os políticos burgueses, temerosos com o avanço do PSI e do PCI, apoiaram a indicação de Mussolini. Mussolini limitou o direito de greve, censurou a imprensa, perseguiu socialistas e comunistas, manipulados as eleições, conseguiu a maioria do parlamento. Em seguida, fechou o parlamento e instituiu corporativismo, sistema político-econômico baseado no argumento das classes produtoras em cooperações sobre a financiarização do Estado. A Itália era obrigada a venerar Duce. Ele falava em recuperar as glórias do Império Romano. Tratado de ladrão. A Igreja Católica reconheceu o Estado fascista e o Estado fascista reconheceu a criação do Estado do Vaticano. O nazismo alemão. Governo de Adolf Hitler, 1933 e 1955. Adolf Hitler nasceu na Austrália de uma família humilde, considerava-se alemão, tinha poucos estudos,
e quis se tornar pintor em Viena. Lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado, sendo promovido a cabo quando foi condecorado por bravura. Terminada a guerra, migrou para Munique, viveu tempos difíceis até que entrou no Partido Nacional Socialista. Eram grupos de nazistas que atacavam comunistas, sindicalistas e operários. Em 1923, tentam dar o golpe de Estado. Hitler é preso e na cadeia escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta. No entanto, os nazistas ganham cada vez mais votos, paralelamente os comunistas também cresciam. O nazifascismo na Alemanha. O fascismo alemão teve o nome de nazismo, nacionalmente socialismo. Terminada a guerra, instaurou-se o caos, inflação alta, desemprego e miséria. É proclamada a República de Weimar, uma democracia liberal com a participação do Partido Social-Democrata. A Alemanha passa a receber empréstimo do EUA e começa a reerguer. Mas com a crise de 1929, a situação econômica volta a se agravar. Os nazismos ganham força. O Partido Nazista foi fundado em uma cervejaria Munique como viciado em cocaína. Pouco depois, recebeu a adesão de Hitler. Embora a Itália e a Alemanha tenham sido os exemplos mais nítidos de funcionamento do sistema fascista, em Portugal e Espanha, neste período, características fascistas fizeram presente. Embora tenha entrado em crise após a Segunda Guerra Mundial, alguns aspectos da ideologia fascista ainda está presente em alguns dos nossos partidos políticos. Na Europa, por exemplo, existem partidos políticos que defendiam plataformas baseadas na xenofobia, aversão dos estrangeiros. Afinal, aprender com o passado é fundamental para não reproduzirmos os mesmos erros no presente, nem no futuro.